gravada, tá? E o pessoal do Colégio Dinâmico tá passando o link aí para vocês, para quem se perdeu. Ô, meninos, e outra, hein? Ó, hoje eu vou postar novos exercícios, tá? Assim que acabar a aula aqui, cara, tá? Eu mando lá pro pessoal do colégio novos problemas, uma nova lista na sua mão, tá? E temos uma nova regra. O seu Ademar, né? O patrão, poderoso chefão, né? Combinou que, cara, você tem que exercitar, né? Pelo menos 5 exercícios de cada aula você tem que fazer, né, meninos? Então, hoje vai subir atividades novas na plataforma do colégio, fiquem atentos aí. E, cara, peguem seu livro também, hein? Tem muitos exercícios lá. Em aulas passadas, a gente estava envolvendo, galera, com a equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT, que é uma equação, cara, muito útil em problema onde eu quero descobrir, por exemplo, quantas moléculas de um gás tem dentro de um balão, né? Enfim, meninos, equação de Clapeyron, PV igual a nRT, por você, nunca rastejei tanto, né? O PV, nRT, né? Enfim, meninos, nós demos uma treinada, tá? E aí, galera, olha, da lista 7, né? De, cara, 12 exercícios, acho que ficaram faltando só uns 3. A Marina Reis pediu para fazer a 12. Marina, só o seguinte, tá? Amiga, eu vou fazer o seguinte, essa questão aí, olha, hoje eu tenho que apresentar umas coisas novas, tá? Eu vou fazer a correção dela aqui no quadro aqui e mando um QR Code para vocês. Então, junto com a lista de exercícios, vai vir uns videozinhos curtinhos, tá? Aí eu resolvo as questões da lista 7, que, cara, eu não fiz em sala de aula virtual. Então, Marina, segura que mais tarde lá no aplicativo do colégio, tá? A sua questão 12 vai ter um vídeo da resolução dela, beleza? Mas vamos lá, meninos, segue o baile, hein? Segue o baile, tá? Cara, hoje, cara, nós vamos entrar com uma grandeza nova, tá? Chamada de trabalho. Vamos nos envolver com trabalho e também com o conceito de energia. Ô, meninos, essa é a nossa pegada de hoje, hein? Tá? Nessa aulinha de hoje, galera, eu vou precisar mais da sua atenção, entender realmente o conceito de trabalho, né? Que é um lance abstrato. Cara, energia é um lance meio vago. Se eu perguntar para você o que é energia aqui, cara, de cada 10 alunos aqui tem uma chance boa de 6, 7 pipocar. Se você for lá no seu dicionário e olhar lá no dicionário de língua portuguesa, ele vai te falar que energia é capacidade em realizar trabalho. Resumindo, se você não sabe o que é trabalho, meu irmão, você também não vai entender as paradas de energia. E aí vai ferrar com um monte de assuntos, cara, que eu e o professor Zoinho vamos trabalhar com você. Lembrando que o assunto energia, o Enem adola. Todo ano nós temos aí questões envolvendo energia no Enem. Cara, é sempre uma boa pedida no Enem você trabalhar questões envolvendo energia. Então, hoje, meninos, vamos falar, né, sobre trabalho, vamos falar sobre a definição de trabalho na mecânica e vamos pegar essa definição, galera, e vamos adaptar ela para a física dos gases, que é aquela que a gente estuda. E se você lembrar num cenário antes de Revolução Industrial, né, quem é bom de história sabe, que as máquinas, né, tipo as máquinas medieval lá, as engrenagens dela eram movidas por esforço humano ou tração animal, né? Quando o famoso engenheiro físico escocês James Watt, né, aperfeiçoa a máquina a vapor, o que acontece, galera? Nós temos uma revolução, né? O homem começa a queimar combustível, né? E ele usa o calor para quê, meninos? Para ferver a água. E a pressão do vapor d'água é que começa a rodar as engrenagens. As máquinas a vapor, né? As engrenagens delas são movidas o quê? Pelo movimento de gases. E até hoje é assim. Meninas, olha, todo mundo aí deve ter na família carro com o quê? Acho que ninguém aqui deve ter um carro elétrico, né? A maioria de vocês deve ter um carro o quê? Um carro com motor a combustão. Se ele for a álcool, os bicos injetores misturam álcool com ar, né? Aí tem uma peça chamada vela que vai dar uma faísca, que bum, né? Explode. Aquele gás, na pressão fodida, vai empurrar o pistão, não é isso? Enfim, meninos, hoje a gente utiliza muito movimento de gases para deslocar as engrenagens de máquinas modernas, tá? E toda vez que um corpo é deslocado sobre a ação de uma força, nós temos uma grandeza que nós vamos chamar de trabalho. E tu vai ter que entender o que é trabalho. Primeiro, meninos, nós vamos combinar o que é trabalho na mecânica. Nós vamos chamar trabalho de T. Se você puder, por favor, meninos, fazer um T bem estiloso, tipo aquele da caligrafia, tá? Essa letra estilosa T aqui nós vamos chamar de trabalho, tá? Meninos, olha, na mecânica, tá? A velocidade desse carro aqui, mano, para essa velocidade desse carro aumentar, não vai aumentar de graça, né?
lá com o zoinho, aqueles empurrões ou puxão que tu dá nas coisas, tu chama de força, não é assim? Toda vez que eu aplico uma força em um corpo, né? Dependendo do jeito que eu empurro o corpo, essa minha força pode entregar energia para esse corpo durante o deslocamento. Essa quantidade de energia nós vamos dar um nome. Nós vamos chamar de trabalho. Então, meninos, olha, quando você aplica uma força em um corpo, tá? Meninos, e durante esse deslocamento, essa força fornece energia para esse corpo, agorinha nós vamos chamar de trabalho essa quantidade de energia que a força entrega ou retira do corpo enquanto ele se desloca. Agora, para você diminuir a velocidade do corpo, a carreta vai bater, pediu para parar, parou. Mano, uma carreta dessa, cara, ó, com toneladas e toneladas de carga, para ela frear, tu entende que é necessária a ação de uma força resultante empurrando ela para trás. E a ação dessa força pode fazer o quê? Ela pode retirar a energia do corpo enquanto ele se desloca. Então, meninos, olha no carrinho aqui de cima. Para a gente aumentar a velocidade de um corpo, é necessário a ação de uma força resultante, né? Você chama de F, que durante o deslocamento vai dar energia para o corpo, não é isso? Quando você empurra um corpo e esse empurrão seu faz com que a velocidade dele aumente, a gente diz que essa força está dando energia para o corpo. Nós vamos chamar essa energia de trabalho. Agora, quando você aplica uma força no corpo, igual o atrito empurrando, né? Esse caminhão para trás, cara, quando a gente quer diminuir a velocidade de um corpo, é necessária a ação de uma força resultante que durante o deslocamento retira a energia desse corpo. Essa energia, meninos, que a força entrega ou retira de um corpo enquanto ele se desloca, nós vamos chamar de trabalho. Meninos, se você puder dar um print screen aí, dá uma captura de tela, por favor, tá? Dá uma captura de tela, printa, dá um print aí, rapidinho. Porque nós vamos definir agora o que é trabalho, galera. Chamamos de trabalho T, né? Trabalho T, a quantidade de energia útil que uma força F fornece ou retira de um corpo durante o seu deslocamento. Todo mundo entendeu o que significa trabalho? Não vai confundir trabalho com força, não, tá? Mano, trabalho é uma coisa, tá? E força é outra. São grandezas diferentes. Não vai confundir, não, tá? Aquele empurrão, o puxão que tu dá nas coisas, né? Essa interação aí é força, não é isso? Quando você vai lá e empurra um corpo, e esse corpo começa a se deslocar, meninos, esse empurrão, a força que tu aplicou, pode fazer o quê, cara? Meninos, ou vai fornecer energia para ele, igual o carro aqui, fazer com que sua velocidade aumente, ou esse empurrão pode o quê? Tirar a energia dele, igual a carreta aqui, fazer com que a sua velocidade diminua. Aqui em cima tem uma força entregando energia para o carro, e aqui embaixo, galera, tem uma força o quê? Retirando energia dessa carreta. Essa quantidade de energia nós demos um nome, nós chamamos de trabalho. Anota aí, senhores, ó, tô de olho nisso aí, hein? Anota isso aí no seu caderno aí, por favor, copia aí, ou se não, printa. Meninos, trabalho é a quantidade de energia útil que uma força fornece ou retira de um corpo durante o seu deslocamento. Fechado? Tá? É a quantidade de energia que a força fornece ou retira de um corpo durante o seu deslocamento. Essa menina aqui dando grau aqui nesse carrinho, tem uma força do motor empurrando ela para frente, F, né? E essa força pode fazer com que ele se desloque. Esses dois vetores, força e deslocamento, vão formar um ângulo θ. Mas olha, para mim tem que ter trabalho, tem que ter força e deslocamento. Eu tenho que ter força empurrando e o corpo deslocando. Não existe trabalho se não tiver força e deslocamento. Os dois, tá? E, galera, dependendo desse ângulo aqui, dependendo do θ, dependendo do ângulo, nós vamos ter 3 cenários possíveis, tá? Pode ser, dependendo do ângulo, que a força ajude o corpo a se mover. Aí nós teremos um trabalho positivo, tá? Significa trabalho motor. Pode ser que, dependendo do ângulo, esse empurrão, essa força, atrapalhe o movimento do corpo. Aí nós dizemos que o quê? Que a força está retirando energia. Vamos ter um trabalho negativo. E pode acontecer, dependendo do ângulo, tá? Da força nem ajudar e nem atrapalhar. Pode acontecer do trabalho ser zero. Isso diz que a força não está nem ajudando nem atrapalhando, nem fornecendo, nem retirando energia do corpo. Todo mundo entendeu o que é trabalho? Dá um ok, meninos.
Todo mundo entendeu o que é trabalho? Não me vai confundir trabalho com força, não, tá? Mas todo mundo entendeu o que é trabalho? Esse trabalho é energia. Trabalho tem a ver com algo importante. Energia, assim? Você está dirigindo seu carro, sua nave na rodovia, abre para ultrapassar uma carreta, aí vem um ônibus. Mas você não vai querer bater de frente. Quando tu pisa no acelerador, o que o motor vai fazer? O motor vai dar um empurrão no seu carro para frente. Vai estar dando energia útil para o carro. Essa energia nós chamamos de trabalho. Você está dirigindo seu carro na rodovia 100 por hora e vê uma vaca lá na frente, atravessando a pista. Na hora que você chama o pé no freio, né, o atrito do pneu com o asfalto vai empurrar o seu carro para trás. Vai começar o que? A retirar a energia dele. Então, a quantidade de energia que uma força fornece ou retira de um corpo durante o seu deslocamento, nós chamamos de trabalho. Como que nós vamos calcular isso, meninos? Como que nós vamos calcular o trabalho, hein? Cara, é uma equação que você vai usar demais, mas principalmente, galera, com o professor Zoim, que homem, hein? Com o Zóio você vai utilizar muito. Como é que você calcula o trabalho na mecânica lá do Zóio, hein? Meninos, olha, se a força for uniforme, vai esse cara aí acelerando o carro, tá? O motor empurra o carro para frente, quando o carro vai para frente, o banco empurra ele, né? Então, esse empurrão que o corpo dele está tomando, esse supapo, é força. Se essa força for sempre, meninos, com as mesmas características, tiver sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, se ela não aumenta e nem diminui, tá? Calcular o trabalho é fácil. É só eu ver quantos metros que essa força está fazendo ele deslocar e ver qual é o ângulo entre esses dois vetores. E eu vou multiplicar esses caras. A definição de trabalho, se a força for uniforme, é trabalho é força F vezes deslocamento D vezes o cosseno de θ, o ângulo entre a força e o deslocamento. Você vai anotar aí no seu caderno aí, meninos. Anota aí rapidinho. Meninos, pra gente, se a força for uniforme, na mecânica, como que tu calcula o trabalho? Força F vezes deslocamento D vezes o cosseno do ângulo θ. Nos decorebas de cursinho, mano, quem trabalha fede e coça bolinha. Que horror, né? Cara, um desrespeito com o trabalhador brasileiro, né? Quem trabalha fede e coça, né? Quem trabalha fede e coça. Quem trabalha fede e coça bolinha, né? Ou fede e coça tetinha. Que horror. Quem trabalha fede e coça. É força F vezes deslocamento D vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Depois, mais para frente, cara, tá? Você vai ficar mais espertinho e vai ver que isso aí, cara, é uma operação. Eu estou pegando duas flechas. A força é uma flecha, né? Um vetor. E o deslocamento também é uma flecha, é um outro vetor. Tem uma maracutaia matemática que a gente pega dois vetores, duas flechas, e transformam eles em um número. Isso aí nós vamos chamar lá na frente de um produto escalar. Mas relaxa, relaxa. Você entende que só calcular o trabalho aqui é fácil? Mas quem trabalha fede e coça a bolinha. Como é que eu calcularia o trabalho realizado aqui? Eu ia pegar o módulo da força, no caso 200, assim, multiplicar pelo deslocamento 3 e multiplicar pelo cosseno do ângulo entre esses vetores. Beleza? Tranquilão? Ah, é toda hora que eu vou poder usar quem trabalha fede e coça? Não. Na próxima aula a gente vai ver que se a força aumentar ou diminuir, se a força variar, aí nós estamos proibidos de usar isso aqui, tá? Ó, 3 vezes 200 é 600, assim? 600, cosseno de 60 é meio. Metade de 600, o trabalho é 300. Ou você faz aqui, ó, multiplicou Newton com metro, ou tu coloca Newton vezes metro, ou você pode também chamar isso de J, para homenagear um cara chamado Joule. Então, todas as vezes que a gente calcular o trabalho, tá? E sempre que eu for calcular o trabalho, no sistema internacional de unidades de medidas, tá? Isso. Ou eu vou colocar Newton vezes metro, ou se não, é mais bacaninha você usar um J maiúsculo, para homenagear um cara chamado Joule. No sistema internacional de unidades de medida, trabalho é dado em joules. Tranquilo, senhores? Então, ó,
Vamos sempre procurar usar o sistema internacional, tá? O sistema internacional, se a gente for seguir certinho, cara, força é dada em Newton, em homenagem ao Isaac Newton, que homem, hein? Ó, meninos, deslocamento no SI é metro. O dia que você for lá na França, você vai lá na Rue Vaugirard, né? Avenida Francesa, tem um metro padrão lá de mármore lá. Ou senão vai lá no Museu do Louvre, quando você for lá em Paris, né? Passou essa bagunça, e você for dar o rolezinho nas Europa, lá no Museu do Louvre tem um metro padrão, né? Acho que é de platina, né? E, meninos, se eu fizer tudo certinho, força em Newton, deslocamento em metros, tá? Cara, Newton vezes metro, nós vamos usar Joule. Então, para não escrever Newton vezes metro, a gente coloca um J maiúsculo. Isso. Você entendeu que o problema nosso não vai ser calcular o trabalho? Professor, pode voltar um slide? Volto sim, tá? Me pediram para voltar. Então, peraí, o que eu fiz aqui? Peraí, amigo, eu compartilhei. Nossa, eu fechei o PowerPoint aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui rapidinho, peraí, tá? Vou abrir aqui, pronto. Mas olha, a nossa colega pediu, tá aqui, é esse aí, né? Então, olha, primeiro, quem tá perdidão, ó a captura de tela, que é trabalho. Trabalho é o quê? Quantidade de energia, não é assim? Esse trabalho é a quantidade de energia, não é isso? Que uma força fornece ou retira de um corpo enquanto ele se desloca, não é isso? Então, não tem trabalho se eu não tiver força, F e deslocamento D. Tem que ter os dois, né? E depois o slide com a nossa colega, para calcular o trabalho, se a força não aumentar e nem diminuir, quem trabalha fede e coça a bolinha. Só calcular o trabalho aqui não vai dar BO para a gente. Só calcular o trabalho não vai ferrar ninguém, né? Se a gente usar o sistema internacional, força Newton, deslocamento em metro, Newton vezes metro, vamos chamar de Joule, Júlio, ok? Então, meninos, rapidinho. Cara, minha internet está instável pra caramba, hein? Toda hora tá aparecendo aqui. Mas a aula tá gravada, galera. Se por acaso travou aí para você, depois você pega o link, tá? Agora vamos combinar, galera. Vamos combinar, tá? Quando você calcular o trabalho, meninos, olha, pode acontecer de você encontrar um valor positivo. E como é que você interpreta isso? Trabalho positivo. Tipo, galera, ó, vamos lá, eu tenho uma caixinha, beleza, tá? Eu vou lá e empurro essa caixinha para frente, tá bom? Eu aplico uma força para frente e a caixa vai e desloca para frente, assim? Nesse caso aqui, quando eu fizer o cálculo do trabalho, quem trabalha fede e coça a bolinha, quando a força ajudar no deslocamento, você vai encontrar um valor positivo do trabalho. E esse valor positivo te diz que a força está fornecendo energia para a caixinha. Mano, eu empurrar para frente a caixinha e ela deslocar, quando eu fizer a conta, quem trabalha fede e coça. Se der um valor positivo, significa que a força fornece energia para o corpo. Então, quando o trabalho é positivo, você interpreta que a força, ela está o quê? Ela está fornecendo, assim, entregando. Ela fornece energia ao corpo. Fechado, tá? Agora, tem situações, cara, que você vai ver o contrário. O corpo desloca para um lado e a força empurra ele no sentido oposto. Mano, vem essa fusqueta aqui, ó. Fusca descendo a rampa, tá? O meninos, ó, o Fuscão tá descendo a rampa. O deslocamento dele tá para baixo, tá? E aí, meninos, ó, eu venho aqui e empurro ele para frente. Mano, ó, tô aqui em cima do skate. Mesmo eu empurrando ele para frente, eu dei um empurrão, tá? Eu empurrei ele para frente, mas ele está se deslocando para trás. Então, vão ter problemas que a força vai estar se opondo ao deslocamento, tá? Então, tem situações que quando você fizer a conta, quem trabalha pé de coça, quando você vê que a força atrapalha o deslocamento de um corpo, na hora que você calcular o trabalho, vai dar um valor negativo. E quando o trabalho dá menos 100 joules, menos 500 joules, a interpretação que tu faz é que a força está tentando frear o corpo, tá? Tipo, tirando a energia dele. Então, quando o seu trabalho é negativo, a interpretação que você faz é que a força, ela faz o quê, cara? Ela retira energia do corpo, tá? Então, a força, a aplicação da força, ela retira energia do corpo. Fechado, meninos? Então tá aí.
Então, trabalho, cara, tem a ver com energia. Não confunde trabalho com força, não, tá? E trabalho pode ser positivo ou negativo. O Zoinho vai falar que quando você calcular o trabalho, igual aqui, der um valor positivo, ele vai chamar de trabalho motor. Isso te diz que a força está, cara, colaborando com o deslocamento, está ajudando ele a se deslocar. A aplicação dessa força vai fazer com que a velô da caixinha aumente. Quando eu calculo o trabalho e dá um valor negativo, significa que a força está o quê? Ela está atrapalhando. A Mariana ficou perdida. O que estava escrito no slide anterior, amiga? Do último balãozinho, é o Joule, né? Então, amiga, para não ficar escrevendo Newton vezes metro, então a gente, ou Newton vezes metro, a gente coloca só Joule, não é assim? Então, força vai ser Newton, deslocamento em metros, né? E aí, se a gente fizer tudo direitinho, o trabalho vai ser dado em joules. E você entende que quando eu calcular o trabalho, eu posso encontrar um valor positivo ou negativo? Tudo vai depender do ângulo, tá? Meninos, olha, vocês vão estudar depois trigonometria. Tem ângulos que o cosseno dele dá valores positivos. Por exemplo, galera, ó, qualquer ângulo que seja maior do que zero, se você for de 0 até 90, tá? Isso, cosseno de 90 graus, por exemplo, é zero. Mas de 0 até chegar no 90, o cosseno tem valores positivos. Agora, se você pegar ângulo para frente do 90 graus, tá? E antes do 180, galera, de 90 graus para frente, tipo assim, 95 graus, 102 graus, 150 graus, tá? Para ângulos entre 90 e 180, o pessoal da matemática fala que o cosseno é negativo. E você não decora não, galera, que o cosseno é dado para você. Então, tem ângulos que têm um valor de cosseno positivo. E tem ângulos que têm um valor de cosseno negativo. Na física, galera, tá? O cosseno negativo vai aparecer quando a gente vê a força atrapalhando o deslocamento do corpo. Ok? Meninos, dúvidas? Então, repeteco, para a gente finalizar, para avançar, né? Cara, quando eu aplico uma força em um corpo, né? Se esse corpo se deslocar, meninos, eu posso, devido à aplicação dessa força, estar fornecendo ou retirando energia desse corpo. E a quantidade de energia que uma força entrega ou retira de um corpo enquanto ele se desloca, nós demos o nome de trabalho. Se a força não aumentar e nem diminuir, quem trabalha fede, coça a bolinha. Quem trabalha fede, coça. Quem vai usar muito isso aí é o zoinho. Eu vou ter que pegar essa equação aí e adaptar ela para a física dos gases. Na gente vai ser um pouquinho diferente, tá? Nós vamos adaptar essa equação do zoinho para a física dos gases. Então, continuando nossa pegada aqui, galera, né? Meninos, antes da Revolução Industrial, né? As máquinas eram movidas por esforço humano ou tração animal, não é assim? Cara, você pode ir lá e empurrar a carroça. Ou você pode ser engenhoso e construir um motor que vai empurrar a carroça para você, não é assim? Meninos, a ideia nossa é que depois da Revolução Industrial, né? O homem começou a utilizar o movimento de gases para mover as engrenagens das máquinas modernas. Então, cara, o que a gente tem que ficar muito atento é calcular o trabalho realizado, tá? Por um gás. Então, tem muitas situações, galera, tá? Em que o gás é que vai ficar empurrando as coisas. E se você abrir o capô do carro do seu pai, da sua mãe, tá? Do seu boy, da sua girl, né? Ou do seu avô, do seu avó, você vai ver um motor. Dentro desse motor, você tem os pistões. Tem carro que tem 3, tem carro que tem 4 cilindros, tem carro que tem 8, 12, tá? Resumindo, galera, como que o pistão fica se movendo, cara? O que vai acontecer, meninos? Tá, se for um carro a gasolina, parou, olha para esse pistão aqui. Meninos, olha, o pistão tem a fase de admissão, compressão, não vamos entrar nos detalhes da engenharia mecânica. Um motor a gasolina, por exemplo, né? Você vai lá e vai misturar combustível, gasolina com ar. Os bicos injetores vão lá e né? Muita gasolina, pouco ar. Não fica bom. Muito ar e pouca gasolina também não fica bom. Tem a mistura certinha, né? Mas eu vou misturar combustível, gasolina com ar e tem uma peça chamada vela. Na hora que a vela dá a faísca, ele bum, explode. Mano, na hora que explode, você tem noção que os gases aqui vão dar uma pressão brutal. E aí esses gases aqui, eles vão, bum, empurrar o pistão para baixo. Então, toda vez que você vê um pistãozinho desse aqui expandindo,
significa que tem um gás ali empurrando ele. Então, nesse caso aqui, meninos, não é a mãozinha minha que está empurrando o pistão para baixo. Eu tenho um gás empurrando ele para baixo. E como que eu vou calcular o trabalho em uma transformação gasosa? Eu vou ter que pegar aquela equação do zoinho, meninos, ó, quem trabalha fede costa, quem trabalha fede costa, e vamos ter que colocar as coisas de gás aqui. Meninos, olha, quem trabalha fede costa, nós vamos adaptar e vai ficar. Trabalho é a pressão vezes a variação do volume. E eu vou ter que demonstrar para você. Se você acreditar nas coisas que eu falo, você já usa essa equação direto nos próximos problemas. Galera, a minha lista 8, que eu vou passar hoje para o pessoal do Dinâmico, a lista 8, ela vai começar com problemas de trabalho. Só que lá na minha lista, ao invés de ter uma força empurrando o objeto, vai ter um gás empurrando um pistão. E aí, para calcular o trabalho realizado por um gás, se a pressão for constante, a gente vai ver que é pressão vezes a variação do volume. Trabalho é P, delta V. Trabalho é P, delta V. Pressão vezes variação do volume. Então, anotem aí, meninos. Anotem aí, eu vou demonstrar para vocês, tá? Meninos, na física dos gases, tá? Nós temos uma forma diferente de calcular o trabalho. Quem vai usar muito, quem trabalha fede costa, vai ser o professor Zoinho na mecânica. Na termologia, como é que a gente calcula trabalho realizado por um gás, hein? Trabalho realizado por um gás, tá? E aí, senhores? Por um gás. Aí nós vamos ter, meninos, olha, trabalho é P, delta V. É a pressão vezes a variação do volume. Trabalho é P, delta V. Assim? Então, meninos, nos nossos exercícios, o que nós vamos ter são gases empurrando as coisas, tá? E toda vez que um gás empurrar um corpo, dependendo do jeito que o gás empurrar o corpo, ele pode estar fornecendo energia para ele. Eu vou ter um trabalho positivo. Dependendo de como o gás empurra o corpo, ele pode estar o quê? Retirando a energia dele. E trabalho em transformação gasosa, eu vou transformar essa equação de cima aqui do zoinho, meninos, tá? Nessa de baixo. E você não precisa copiar a demonstração, tá? Mas eu tenho que fazer. Então, eu vou ter que demonstrar para vocês, senhores, não xinga não, tá? Fica mais pro final da aula, justamente para, né? Cara, não correr risco de você xingar. Eu vou ter que fazer a demonstração disso aqui. Como que a fórmula do zoinho vai virar aqui? Olha a demonstração. Eu vou ter que demonstrar, galera, tá? Então, não vai fazer aqui a cara de espanto, não, tá? Que vai vir umas contas aqui. Vai vir umas continhas aqui, então, sem estresse, tá? Sem espanto. Isso, quando esse gás aqui, olha, ele... Vamos lá, ó, vai começar. A máquina a vapor do Watt, do James Watt, era parecida com isso, tá? Mano, eu vou jogar vapor d'água aqui dentro desse pistão. Na hora que eu jogar o vapor, com altíssima pressão, você entende que o vapor vai empurrar o pistão para frente. Ó, vou dar o supapo aqui, ó. Bum, ó, tá empurrando o pistão, né? Toda vez que esse pistão expande, significa, cara, que tem um gás empurrando ele, né? Meninos, olha, se a pressão for uniforme, meninos, se a pressão não aumentar e nem diminuir, pressão tem a ver com força. Eu aplico uma força em um corpo, dividir a força pela área, eu tenho a pressão. Se a pressão aqui dentro do pistão não mudar, eu sei que a força que está empurrando ele também não vai mudar. Aí eu vou poder usar a equação do zoinho. Quem trabalha fede e coça as bolinhas. Agora, calma. Eu vou ter que fazer essa força aqui, cara, desaparecer. Porque exercício de gás, mano, a gente precisa, para conhecer a vida de um gás, é pressão, volume e temperatura. Então, eu vou vir aqui, galera, ó, pressão, 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 é força sobre área. Força sobre área, força sobre área, força sobre área me dá pressão. Eu posso fazer um arrumadinho, passar o A para lá multiplicando, ou multiplicar cruzado, tchuc, né? E no lugar de força, colocar pressão vezes área. Não xinga não, hein? Eu posso vir nessa equação aqui, ó, tchum. Meninos, olha, faltam 10 minutos aí, estrategicamente a demonstração fica para o final, tá? Eu posso vir aqui no lugar da força e trocar por PA. No lugar de força, eu coloquei PA, pressão vezes área, vezes D. Mano, D é o deslocamento do pistão. Quando o gás expande, o pistão desloca, né? Vezes o cosseno do ângulo θ.
Agora, isso aqui você não está vendo aqui, cara, mas A vezes D, galera, tem a ver com volume. Nisso, ó, um motor de um carro 1.0 é a mesma coisa que um motor de um carro 4.2. Cara, um carro 1.0 significa que o volume de todos os pistões, quando ele expande, vai um volume de 1 litro. Um carro que tem motor 4.2, cara, quando todos os pistões expandem, o volume que eles vão varrer é 4,2 litros. Quanto maior o volume, né, do pistão, mais energia, né, ele vai te entregar. Esse A vezes D tem a ver com volume. Galera, quando o gás está todo comprimido aqui, ó, todo comprimido, ele vai ter um volume inicial, assim? Aí ele expande, ó, bum, expandiu. Agora o seu gás lá dentro vai ter um volume final. Então, na hora que o gás expande, ele vai de um volume inicial para um volume final, né? Xinga não. O que é a variação do volume? É o volume final menos o volume inicial. Então, meninos, eu vou lembrar do pessoal da matemática que para calcular o volume, para mim calcular o volume de um cilindro, eu pego a área desse pistão aqui, eu pego a área da base e multiplico pela altura. Então, área vezes a altura final me dá o valor do volume final. E área vezes a altura inicial me dá o valor do volume inicial. Aqui depois da expansão e aqui antes. Xinga não, cara. Ó, xinga não. Eu posso colocar esse A em evidência e falar que o ΔV, a variação do volume, é área vezes a altura final menos a altura inicial. Só que, maluco, ó, o que é a altura final menos a altura inicial? A altura final menos a altura inicial não foi o tanto que o pistão deslocou? Mano, quanto. Vai no desenho do movimento, ó, tá? Ó, parou, agora ele vai expandir. Expande, bum, para. O quanto esse pistão deslocou, a gente chamou de D. Ah, então no lugar de H menos H0, eu posso trocar por D. Xinga não, hein, meninos? Resumindo, esse termo aqui, ó, meninos, olha. A vezes D, mano, a área do pistão vezes o deslocamento dele é o volume. Foi a variação do volume. Eu vou vir nessa equação aqui, pegar esse termo, A vezes D, vou trocar por quem? O A vezes D eu troco por ΔV. Tá quase, tá acabando com a gente, hein? Então, o trabalho fica pressão vezes ΔV vezes o cosseno de θ. Agora é só organizar, galera, tá? Na hora que o gás expande, eu tenho uma força empurrando para frente e ele vai para frente. Durante a expansão, a força empurra o gás empurra o pistão para frente e ele desloca para frente. Quando os dois vetores apontam no mesmo sentido, o ângulo entre eles vai ser zero. E o pessoal da matemática fala que o cosseno de zero é 1. Ah, você responde no susto. Qual o cosseno de zero? 1, né? Mano, se o ângulo é zero, no lugar do cosseno de zero, você pode trocar por 1. Se o ângulo é zero, o cosseno de zero é 1, eu vou vir aqui no lugar do cosseno de θ e vou colocar 1. Multiplicar por 1 não ofende, está demonstrado que trabalho é P ΔV. Mas nunca mais nas nossas vidas nós vamos fazer essa contaada. Nunca mais nas nossas vidas vamos fazer essa conta. Meninos, em exercício de gás, para mim calcular o trabalho é P ΔV. É pegar a pressão do gás, pressão, tá? E multiplicar pelo ΔV. O que é o ΔV? É a variação do volume, tá? Variação do volume. Nos problemas da sua lista 8, tá? Que eu vou enviar hoje para o colégio. O que vai aparecer não é um bloquinho sendo empurrado por uma força, tá? O que vai aparecer nos nossos exercícios são gases empurrando as engrenagens, como, por exemplo, os pistões do motor de um carro. Toda vez que eu precisar calcular o trabalho é P ΔV. Trabalho é P ΔV. Então, quando eu for calcular o trabalho em uma transformação gasosa, eu vou pegar a pressão do gás e multiplicar pela variação do volume, tá? No sistema internacional, você vai tomar muito cuidado, atenção. Agora aqui, ó, nós vamos fazer uma, né? Cara, vamos fazer uma objeção, tá? No sistema internacional, nós somos obrigados a trabalhar com a pressão, galera, em Pascal. Então, é obrigado. Pressão tem que ser Pascal, tá? Não podemos trabalhar com a pressão em ATM.
Então, a pressão tem que ser Pascal. Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, a pressão obrigatoriamente tem que estar em Pascal e o volume, obrigatoriamente, o volume tem que estar em metros cúbicos. Para mim descobrir o trabalho em Joule, tá? Eu tenho que usar as unidades do sistema internacional. E o sistema internacional pede para mim, cara, calcular o volume em metro cúbico. Então, vira e mexe, vai ter transformação, tá? Existem muitos probleminhas que antes da gente fazer o exercício, nós vamos ter que transformar, tá? Em especial, motor de carro, por exemplo, é muito comum o cara dar o volume dos pistões em litros. Ah, o cara tem um carro que é 1.3. Que diabo é isso, 1.3? Dentro do motor desse carro tem pistões. Tem carro que tem 3, tem carro que tem 4. E toda vez que o gás explode, o pistão expande, ele realiza trabalho. O volume que ele vai varrer de um carro 1.3 é 1.3 litros, tá? Ah, o cara tem um carro bruto, tem uma caminhonete que é 4.2. O que significa? Os pistões lá dentro do motor, toda vez que o gás expande, bum, os pistões varrem o volume. Uma caminhonete que tem um motor 4.2 significa que o volume varrido pelos pistões é de 4.2 litros, tá? Em exercício que ele te der a parada em litro, cara, toma cuidado, hein? Se ele te der o volume em litro, a primeira coisa que você vai fazer é dividir por 1000. Você vai dividir por 1000, que é para transformar em metros cúbicos. Então, vai ser comum aparecer volume em litro. Se ele vier em litro, você divide por 1000 e transforma ele para metros cúbicos, tá? Agora, tem uma outra unidade que vai pintar também muito em motor, tá? Por exemplo, motor de moto. Ah, o cara não é playboy, tem uma moto 1100. Já é isso, 1100. Moto 1100. 1100 é chamado de cilindrada, CC. Ou também centímetro cúbico. Isso significa, tem moto que tem só um pistão, tem moto que tem 3, tem moto que tem 4, tá? Isso significa que quando os pistões expandirem, eles vão varrer um volume de 1100 centímetros cúbicos, tá? Uma moto 660, o que significa? 660 cilindradas significa que o volume varrido pelos pistões dela é de 660 centímetros cúbicos ou ml, que é a mesma coisa. Então, tem problema que vai aparecer o termo centímetro cúbico, tá? Que é a mesma coisinha que ml. Centímetro cúbico e ml, tá? Aí nós vamos ter que fazer duas maracutaias. Você vai ter que dividir ele por 1000, é para transformar ele em litro, tá? Divide por 1000, ele vira litro. E depois divide por 1000 de novo, que aí o litro vai virar metro cúbico. Ou senão você faz uma conta direta. Cara, dividir por 1000 duas vezes é melhor você usar a potência de base 10. Se por acaso precisar transformar centímetro cúbico em metro cúbico, você multiplica por 10 a menos 6, que é mais fácil. Então, se precisar transformar, tá? Centímetro cúbicos em metros cúbicos, você multiplica por 10 a menos 6. Então, vamos lá, galera. Vamos lá que a nossa reunião vai encerrar em 1 minuto. Pra gente, galera, tá? Pra gente, tá? Na física dos gases, eu vou ter problemas, tá? Na termodinâmica, que eu vou ver um gás empurrando alguma coisa. Quando eu ver um gás empurrando alguma coisa, para mim calcular o trabalho realizado pelo gás não é difícil, tá? Se a pressão não aumentar nem diminuir, trabalho é P, delta V, assim? Eu pego a pressão e multiplico pela variação do volume. Tranquilo, senhores? No sistema internacional, nós vamos combinar de trabalhar com a pressão em Pascal, tá? E o volume obrigatoriamente tem que vir em metro cúbico. Então, tem muitos probleminhas que nós vamos, antes de trabalho é P, delta V. Aí você, opa, peraí. Se ele te der o volume em litro, você transforma para metros cúbicos, tá? Motor de carro, por exemplo, é muito comum ele te dar o volume dos pistões em litros. Ah, o carro do Playboy lá é 2.2, né? Carro 2.2, significa o volume dos pistões vai varrer 2,2 litros, passa para metro cúbico. Ah, moto bacana lá, o cara tem uma moto 600 cilindradas.